Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós queremos convidar a todos a uma reflexão no dia de hoje a respeito de um assunto corrente e ao mesmo tempo muito doloroso. Mas nós precisamos tirar do mal o bem, para nós crescermos. Mas o meu ponto de partida é justamente positivo, porque nós vivemos, por convocação do Papa Francisco, o Jubileu da Misericórdia. Uma série de pessoas estão vivendo, os diversos grupos, as paróquias, as peregrinações. O Jubileu da Misericórdia celebrado em todos os lados. No próximo domingo, temos o Jubileu dos catequistas e das catequistas em nossa arquidiocese. E assim, nós temos uma série de eventos que querem falar de reconciliação, de perdão, de misericórdia, de bondade, aproximação entre as pessoas. Esta é a mensagem do Evangelho. Se em alguma época os cristãos compactuaram com a violência, temos a certeza absoluta de que estavam em pecado quando assim o fizeram. Porque Nosso Senhor no Evangelho recomendou, quando alguém bate numa face, você deve dar a outra face. Se alguém obriga a andar 1000 passos, ande 2000 com ele. Se alguém quer levar a sua túnica, entregue também um manto. É claro que isso às vezes provoca dentro do nosso coração uma reação muito forte, porque temos uma espécie de instinto que gostaria de conduzir-nos à vingança. E sabemos que este não é o caminho dos cristãos. O nosso caminho é o da não violência. Mas, por um senso de realismo, eu toco em alguns pontos relativos à violência. A quantidade de pessoas que morrem por causa das imprudências no trânsito, para começar com um exemplo. Quantas pessoas envolvidas em acidentes? E imprudências, nesses dias mesmo, numa grande avenida de nossa cidade, eu vi numa fila dupla, no meio da avenida, uma van abrindo a sua porta para uma senhora descer. E logo você imagina, e se vem uma moto entre os carros em grande velocidade? Só que não é uma possibilidade. Tantas vezes tem se tornado uma realidade. E os ônibus fazem o mesmo. Nós temos em algumas avenidas estas baias para o ônibus se encostar e o passageiro subir ou descer no ônibus. Eu posso dizer-lhes que nunca vejo um ônibus parar nesses lugares adequados. E os riscos para as pessoas? Pensemos na violência que se estabelece, na raiva que se cria. Apenas aceso o sinal verde, as pessoas começam a buzinar. Eu vi numa avenida, ainda nesses dias, uma pessoa estava fazendo um retorno no lugar errado, estava errada. No entanto, o carro que vinha atrás disparou em tantas buzinas. As duas coisas irritam, o erro daquele motorista, o barulho do que vem atrás. E vamos ampliar as coisas. A quantidade de assaltos, a quantidade de mortes violentas das pessoas. Nesses dias, o gestor do PEN 1, Major Cunha, com quem eu tinha estado alguns dias antes visitando a penitenciária, foi morto. Tudo indica que um assalto. A família e todos que ali trabalham consternados, terrivelmente consternados.
também numa penitenciária que eu tinha visitado, uma pessoa foi degolada, pura e simplesmente degolada. Aqui não estou fazendo noticiário policial, mas só para ver se nós nos balançamos um pouquinho e verificar se nós somos capazes de fazer algo diferente. Penso que somos capazes. Quero agora ir distante de nós, mas pelos meios de comunicação, tudo muito próximo. O Papa, há poucos dias, celebrou uma Santa Missa lá na Capela de Santa Marta, no Vaticano, em sufrágio do padre Jacques Hamel, sacerdote francês de 85 anos, que foi degolado por 2 jihadistas num atentado no dia 26 de julho, durante a Santa Missa, na igreja de Saint-Étienne-du-Rouvray. Na homilia, o Papa recordou que a igreja celebra, era o dia próprio, da exaltação da Santa Cruz. E é na cruz que nós compreendemos, ensinava o Papa, plenamente o mistério de Cristo. Este mistério de aniquilação, de proximidade a nós, como diz o apóstolo São Paulo, vivendo na condição de Deus, Cristo não considera um privilégio ser como Deus, mas esvazia a si mesmo, assumindo uma condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Este é o mistério de Cristo. Jesus Cristo, diz o Papa, é o primeiro mártir, o primeiro que dá a vida por nós. E a partir deste mistério de Cristo, começa toda a história do martírio cristão, desde os primeiros séculos até agora. Os primeiros cristãos, continua o Papa Francisco, recebiam a proposta da apostasia, quer dizer, a negação da fé. Digam que o nosso Deus é o verdadeiro, façam um sacrifício ao nosso Deus, aos nossos deuses. E os cristãos rejeitavam essa apostasia, essa negação da fé, e eram então assassinados. Essa história se repete até hoje na igreja, e hoje na igreja há mais mártires cristãos do que nos primeiros tempos. Hoje há cristãos assassinados, torturados, encarcerados, degolados porque não renegam Jesus Cristo. Nessa história, diz o Papa, chegamos ao Padre Jacques. Ele faz parte desta corrente de mártires. Os cristãos que hoje sofrem, seja na prisão ou com a morte ou com as torturas, para não renegar Jesus Cristo, mostram precisamente a crueldade dessa perseguição. E essa crueldade que a apostasia exige, digamos a palavra, é satânica. E quanto seria bom que todas as confissões religiosas dissessem: matar em nome de Deus é satânico. O Papa Francisco recordou que o padre Jacques Hamel foi degolado na cruz justamente enquanto celebrava o sacrifício da cruz de Cristo. Homem bom, manso, de fraternidade, que sempre buscava fazer a paz, foi assassinado como se fosse um criminoso. Mas há algo neste homem que aceitou o seu martírio no altar, algo que me faz pensar muito. Em meio ao momento difícil que vivia, em meio a essa tragédia que ele via se aproximar, um homem manso, um homem bom, um homem que fazia fraternidade, não perdeu a lucidez de acusar e dizer claramente o nome do assassino. E disse claramente: vá embora, Satanás.
deu a vida por nós, deu a vida para não renegar Jesus Cristo. Deu a vida no mesmo sacrifício de Jesus no altar e dali acusou o autor da perseguição. Vá embora, Satanás. Diz ainda o Papa Francisco que esse exemplo de coragem, mas também de martírio da própria vida, de esvaziar a si mesmo para ajudar os outros, de fazer fraternidade entre os homens, ajude todos nós a ir avante sem medo. Ele do céu, porque devemos rezar para ele, é um mártir. E os mártires são bem-aventurados. Devemos rezar a ele, que nos dê a mansidão, a fraternidade, a paz e também a coragem de dizer a verdade. Matar em nome de Deus é satânico. E aqui eu toco na raiz de toda essa maldade, a partir da palavra do Papa. Nós sofremos a tentação. Nós vivemos a tentação. Nós precisamos estar atentos e estar preparados, como depois refletiremos, preparados para a tentação, para enfrentá-la. É tentação quando eu quero vingar. É tentação quando eu pretendo responder com violência, uma violência no trânsito. É tentação quando eu me deixo levar para roubar, assassinar, agredir as pessoas. E de certa forma contribuo para que a nossa sociedade viva com medo. Primeira coisa é a nossa adesão a nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, rejeitar, renegar o demônio. Toda a ação do demônio. Ter coragem de nadar contra a correnteza, contra a maldade, contra o egoísmo, contra as obras do demônio. E é importante fazer isso. Depois, é bom que entre uma outra coisa entre nós. Não só matar em nome de Deus. Penso que chegou a hora de todas as confissões religiosas, primeiro entre os cristãos e depois com outras confissões religiosas, que nós paremos de brigar uns com os outros. É incrível como as pessoas têm a necessidade de ficar acusando os outros. É impressionante, por exemplo, nesses dias que antecedem o Sírio, a agressividade de alguns grupos religiosos não católicos. Ainda bem que já são poucos os que fazem isso. Mas é impressionante como se coloca o ódio no coração das pessoas. É doloroso ver isso. Então, é violência matar um sacerdote, é violência um assassinato com morte, é violência aquilo que acontece dentro de uma prisão, é violência roubo, é violência o trânsito, mas a violência está em nosso coração. Nadar contra a correnteza, começar a ser diferentes. Que tal? E se você e eu começarmos agora a vencermos a violência dos gestos, dos pensamentos, das palavras, superar essa rebelião interior que muitas vezes nos faz agredir os outros. É a proposta que a Igreja faz em nome de Deus. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. A reflexão que acabei de apresentar na primeira parte do nosso programa foi suscitada também por alguns textos com os quais eu rezei nesses dias. É Santo Agostinho dirigindo-se aos pastores da igreja. Já sabeis o que amam os maus pastores. Vede o que descuidam, ao enfermo não fortificastes, do doente não cuidastes, o machucado não curastes,
ao desgarrado não reconduzistes, ao que se perdia não fostes procurar, e ao forte oprimistes. Matastes, destruístes. A ovelha se enfraquece, quer dizer, tem coração débil, imprudente e desprevenido, a ponto de ceder às tentações que sobrevierem. O pastor negligente, quando alguém se lhe confia, não lhe diz: filho, vindo para servir a Deus, mantém-te na justiça, prepara-te para a tentação. Quem assim fala fortifica o fraco, e do fraco faz firme, de modo que, se lhe forem confiados os bens deste mundo, não se fiará neles. Se, contudo, houver aprendido a fiar-se na prosperidade terrena, por essa mesma prosperidade será corrompido. Sobrevindo adversidades, ferir-se-á e talvez pereça. Diz Santo Agostinho sobre os pastores, nos quais eu me incluo, e cada um de nós tem um pastoreio. Quem assim o edifica não constrói sobre a pedra, mas sobre a areia. A pedra era Cristo. Os cristãos têm de imitar os sofrimentos de Cristo e não ir atrás dos prazeres. O fraco se fortifica quando lhe dizem: espera sim provações neste mundo, mas de todas elas te livrará o Senhor. Se o teu coração não voltar atrás, pois para fortalecer teu coração ele veio padecer, veio morrer, veio ser coberto de escarros, veio ser coroado de espinhos, veio ouvir insultos, veio enfim ser pregado na cruz. Tudo isso por tua causa, e tu nada. Não para ele, mas em teu favor. Quais são estes que, por temerem ofender os ouvintes, não apenas não os preparam para as provações, mas prometem a felicidade neste mundo, que Deus não prometeu a este mundo? Ele predisse labutas e mais labutas, até o fim sobreviriam a este mundo. E tu queres que o cristão esteja inscrito e esteja isento dessas labutas? Justamente por ser cristão, ele vai enfrentar muitas coisas neste mundo. Com efeito, diz o apóstolo, todos aqueles que querem viver sinceramente com Cristo sofrerão perseguições. É a nossa história. Agora tu, pastor insensato, diz a mim como bispo, e diz a toda pessoa que pastoreia, tu, pastor insensato, que procuras os teus interesses, não os de Jesus Cristo, deixa que ele te diga: todos aqueles que querem viver sinceramente em Cristo sofrerão perseguições. E por tua conta vai dizendo: se em Cristo viveres piedosamente, terás abundância de todos os bens? Se não tens filhos, tê-los-ás e os criarás e nenhum morrerá? É essa a tua construção? Olha o que fazes. Olha onde a colocas. Sobre a areia constróis. Virá chuva, o rio transbordará, soprará o vento, baterão contra essa casa, ela cairá e será grande a sua ruína. Tira-a da areia, diz Santo Agostinho, põe-na na pedra, esteja em Cristo aquele que desejas ver cristão. Observe os injustos sofrimentos de Cristo. Observe-o sem pecado, pagando o que não devia. Observe a Escritura a lhe dizer: o Senhor castiga todo aquele que reconhece como filho. Ou se prepare para ser castigado, ou não procure ser aceito. Realmente eu me preocupo muito, porque senão nós, sem cuidados, sem atenções, podemos mentir para as pessoas e destruir a vida delas ao invés de ajudá-las. Saber que existem as perseguições, saber que existem as incompreensões, saber que nós somos julgados, saber que muitas vezes somos condenados, mas manter a coerência, a fidelidade. No dia em que eu pretender apenas agradar a todos, serei infiel ao Senhor, mas eu tenho que ter a coragem de ser coerente com aquilo que Ele pede, oferece, chama. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vamos agora ouvir e procurar responder algumas perguntas que nos foram enviadas. A primeira delas é de Lucian Filgueira, da Paróquia da Divina Misericórdia.
Eu gostaria de saber do Dom Alberto, qual é a posição do jovem hoje que vai votar pela primeira vez? Muito obrigado pela sua pergunta, que é muito inteligente e importante. Votar é um direito e é um dever, uma responsabilidade nossa. A primeira coisa é não se deixar engabelar com facilidade por muitas propagandas falsas, mentirosas, ilusórias que são apresentadas. Você pode fazer um filtro e descontar uma boa porcentagem daquilo que é prometido pelos vários candidatos. Repito o que já disse em ocasião anterior. Muitas vezes você vê candidatos às câmaras municipais e as pessoas estão prometendo o que não têm para oferecer. E não ficam na missão que é própria de vereadores e vereadoras. Todos os candidatos da nossa região às prefeituras, é impressionante como as pessoas fazem promessas e depois, na hora que assumirão essas prefeituras, encontram o cofre vazio, não sabem o que fazer. Nós sabemos que o nosso país, os estados e os municípios, em grande parte estão em situação de verdadeira penúria. Como é grave a situação. Cuidado para não se deixar levar apenas pelas promessas. Reflita sobre o passado de cada candidato. Esteja atento. Verifique se a pessoa sabe aquilo que pode assumir numa tarefa de prefeito ou de vereador. Mas eu agradeço justamente esse interesse que você apresenta e que nos dá a oportunidade para convocar os jovens que votam pela primeira vez, a fim de que efetivamente exerçam com responsabilidade tal direito e tal dever. Próxima pergunta é de Yara Cruz, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima de Quaraci. Eu gostaria de saber se vai expandir para outros cursos, além de filosofia e teologia. Muito obrigado, Yara. Nós começamos a nossa Faculdade Católica de Belém com os cursos de filosofia e de teologia. O nosso desejo é depois ter outros cursos, só que não é agora. Nós precisamos primeiro consolidar esses 2 primeiros cursos, nos 2 primeiros anos até a próxima fiscalização das autoridades do Ministério da Educação. Só depois é que nós podemos ampliar. Pedido de abertura de outros cursos, só poderemos fazer daqui a 2 anos. E nós desejamos que isso cresça, para que mais tarde a gente seja um centro universitário, mais adiante nós sejamos uma universidade católica. Pergunta, a última de hoje, de Karina Della Valle, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Basílica Santuário. É possível ser católica e feminista ao mesmo tempo? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que a gente precisa matizar as coisas, verificar um pouquinho os vários níveis. O que hoje se chama de feminismo, infelizmente tem uma carga ideológica imensa. Se de um lado é plenamente justo que a mulher reivindique o seu papel, sua responsabilidade na sociedade, mas o que mais me intriga é que às vezes as mulheres querem ser iguais aos homens justamente naquilo que não presta. E as mulheres se tornam violentas, se enfeiam, se estragam e pensam que estão defendendo o sexo feminino. Eu preferiria que as pessoas dessem valor a serem mulheres, como os homens têm que dar valor a ser homens, que a gente acreditasse na criação de Deus, que nos fez homem e mulher, e assim nós respeitássemos o outro gênero, o masculino respeite o feminino e o feminino o masculino, que superássemos violências, competições,
agressões. Penso que este é o caminho do cristão. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.